Retornando à leitura do Código de Processo Civil, hoje faremos a leitura dos artigos 67 a 102. Capítulo 2 da Cooperação Nacional. Artigo 67. Aos órgãos do Poder Judiciário Estadual ou Federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive nos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68. Os juízes poderão formular entre si pedidos de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deverá ser prontamente atendido e prescinde de forma específica e pode ser executado como auxílio direto, reunião ou apensamento de processos, prestação de informações, atos concertados entre juízes e cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem precatória e arbitral seguirão o regime previsto nesse Código. Parágrafo 2º. Os atos concertados entre juízes e cooperados poderão consistir em, além de outros, no estabelecimento de procedimento para a prática de citação, intimação ou notificação de ato, a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos, a efetivação da tutela provisória, a efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas, a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial, a centralização de processos repetitivos e a execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Livro 3. Dos sujeitos do processo. Título 1. Das partes e dos procuradores. Capítulo 1. Da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem a capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou curador na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. O réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para a propuração que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo ativo e passivamente a União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado, o Estado e o Distrito Federal por seus procuradores, o município por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada, a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar, a massa falida pelo administrador judicial, a herança jacente ou vacante, o seu curador, o espólio pelo inventariante, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo dessa designação, por seus diretores. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. O condomínio pelo administrador ou síndico.
Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados pelo processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3º. O gerente filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação por qualquer processo. Parágrafo 4º. O Estado e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Parágrafo 5º. A representação judicial do município pela Associação de Representação dos Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, com a indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, o processo será extinto se a providência couber ao autor. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator não conhecerá o recurso se a providência couber ao recorrente. Determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Capítulo 2. Dos deveres das partes e de seus procuradores. Artigo 67. Além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes e seus procuradores de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. Declinar no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Perdão. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do parágrafo 6º do artigo 246 deste Código, da Administração Tributária para recebimento de citações e intimações. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das partes mencionadas no caput que a sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2º. A violação do disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e a sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo 4º. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independente da incidência das previstas nos artigos 523, parágrafo 1º, e 536, parágrafo 1º. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6º. Os advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7º. Reconhecida a violação do disposto no inciso 6º, o juiz determinará o restabelecimento no estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. Parágrafo 8º. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Artigo 68.
É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, membros do Ministério Público, à Defensoria Pública e a qualquer parte que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1º. Quando as expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir sob pena de lhe ser cassada a palavra. Parágrafo 2º. De ofício ao requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Seção 2. Da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 81. De ofício ao requerimento do juiz, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem dois ou mais litigantes de má-fé, o juiz condenará a cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Seção 3. Das despesas dos honorários advocatícios e multas. Artigo 82. Salvo disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem em processo, antecipando-lhe o pagamento desde o início até a sentença final ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer com o fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Parágrafo 3º. Nas ações de cobrança por qualquer procedimento comum e especial, bem como nas execuções ou cumprimento de sentenças de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais e caberá ao réu ou executado suprir ao final do processo o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. Atualização de 2025. Artigo 83. O autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações em que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. Parágrafo 1º. Não se exigirá a caução de que trata o caput, quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte, na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença, na reconvenção. Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação ou depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Artigo 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente.
Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e dos seguintes percentuais: mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos; mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos; mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos; mínimos de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 salários mínimos até 100 salários mínimos; mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários mínimos. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, os percentuais previstos nos incisos 1 a 5 devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos dos incisos 1 a 5, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Parágrafo 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou do benefício econômico obtido pelo vencedor, ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Parágrafo 6º. Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Parágrafo 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8 deste artigo. 8º. Parágrafo 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório desde que não tenha sido impugnada. Parágrafo 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Artigo 8º-A. Na hipótese do parágrafo 8º desse artigo, para fins de fixação equitativa nos honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar o valor recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a título de honorários advocatícios ou limite mínimo de 10%, estabelecido no parágrafo 2º desse artigo, aplicando-lhe o que for maior. Parágrafo 9º. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescidas de 12 prestações vincendas. Parágrafo 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Parágrafo 11. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado conforme o caso, o disposto no parágrafo 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Parágrafo 12. Os honorários referidos no parágrafo 11 serão cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. Parágrafo 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos de execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais.
Parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese do disposto no parágrafo 14. Parágrafo 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito dos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Parágrafo 20. O disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 desse artigo aplica-se os honorários fixados por arbitramento judicial. Artigo 86. Se cada litigante for, em parte, vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Artigo 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Parágrafo 1º. A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes de forma expressa a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Parágrafo 2º. Se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Artigo 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Artigo 89. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Artigo 90. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ao reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Parágrafo 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou à qual se desistiu. Parágrafo 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, essas serão divididas igualmente. Parágrafo 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento dos honorários processuais remanescentes, se houver. Parágrafo 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reconhecidos pela metade. Artigo 91. As despesas dos honorários processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Parágrafo 1º. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Parágrafo 2º. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte, ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Parágrafo 92. Quando a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação, sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. Artigo 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do MP ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo houver dado causa ao adiamento ou à repetição. Artigo 94. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade em que houver exercido no processo. Artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico ou houver indicado, sendo do perito adiantado pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Parágrafo 1º. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo ou valor correspondente. Parágrafo 2º. A quantia recolhida em depósito bancário a ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Parágrafo 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Paga com recursos alocados no orçamento da União, Estado e Distrito Federal. No caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do tribunal respectivo ou em caso de sua omissão, do CNJ. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com perícia particular ou com a utilização de servidor público ou estrutura de órgão público, observando-se caso o responsável pelo pagamento das despesas seja responsável pela gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. Artigo 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Artigo 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei. Seção 4. Da gratuidade da Justiça. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da Justiça na forma da lei. Parágrafo 1º. A gratuidade da Justiça compreende as taxas ou as custas judiciais, os selos postais, as despesas com a publicação da imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios, as indenizações devidas à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador o salário integral, como se em serviço estivesse. As despesas com a realização de exame de código genético, DNA e outros exames considerados essenciais, os honorários de advogado e do perito, e a remuneração do intérprete ou do trabalhador nomeado, para a apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. O custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para a instauração de execução. Os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para a propositura da ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade do processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Parágrafo 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários de advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Parágrafo 3º. Vencidos o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos e justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 4º. A concessão da gratuidade não afasta o dever do beneficiário pagar ao final as multas processuais que sejam impostas. Parágrafo 5º. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto no artigo 95, parágrafo 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no parágrafo 1º, inciso 9 do presente artigo,
observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juiz competente para decidir questões notariais ou registrais a revogação total ou parcial do benefício de sua substituição, pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º desse artigo, caso em que o beneficiário será citado para que em 15 dias manifestasse sobre este requerimento. Artigo 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro do processo ou em recurso. Parágrafo 1º. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo e não suspenderá o seu curso. Parágrafo 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo antes de indeferir o pedido determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Parágrafo 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Parágrafo 4º. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre esse valor de honorários, sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário, estará sujeito ao preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Parágrafo 6º. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo à litisconsorte ou sucessor do beneficiário, salvo por requerimento e deferimento expressos. Parágrafo 7º. Requerida a concessão da gratuidade da justiça em recurso, o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização de recolhimento. Artigo 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação da contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem a suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor, a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Artigo 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá a apelação. Parágrafo 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Parágrafo 2º. Confirmada a denegação ou revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Artigo 102. Sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor e dos demais casos não podendo ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Capítulo 3 dos procuradores. Considerando o tempo de vídeo, ficará para a próxima leitura do Código de Processo Civil.